Então, retomando a segunda parte dessa aula, considero que a minha parte ela está finalizada, assim, de fazer a conexão do eletromagnetismo não linear com a matéria. Só para fechar a minha parte do curso, nessa segunda parte da aula eu gostaria de colocar referências. Tem bastante referências, assim, e onde você pode encontrar um certo estudo de material e algumas discussões. Caso alguém queira fazer, por exemplo, algum trabalho de final de curso nessa linha, tem bastante material. Não é tão fácil. Então, o primeiro livro nesse livro você pode, por exemplo, encontrar discussões de um meio espacial e homogêneo. Não trabalhei aqui. Quer dizer, clima homogêneo, espaço homogêneo. Em outras palavras, é como se você colocasse o nosso B, caso que ele apresenta, aparece esse S aqui como função de Z. Daí essa função de Z vai introduzir para cada distância Z, ele vai variando de ponto a ponto. Então você já consegue trabalhar com Stone House. Esse aqui é um material que é feito de várias camadas. Então, vai modificando essa direção. Aqui discute também um meio girotrópico, que eu introduzi nas primeiras aulas, é quando você coloca um vetor, quer dizer, o material tem alguma propriedade, por exemplo, uma isotopia ou alguma impureza, essa impureza vai te trazer uma direção privilegiada. Nesses casos, chamados meios girotrópicos, ele discute nos casos. Discussões de outros efeitos que eu não fiz também. Aqui tem um efeito Faraday. Eu cheguei a discutir algumas coisas. Mas tem também outras discussões do efeito automóvel. Esse efeito aqui é quando há uma mudança no índice de refração devido ao campo externo. Então, alguns relatos do efeito dão uma transmitida, outros dão uma refletida. Não lembro exatamente qual deles que é, mas no fundo é a alteração do índice de refração. Tem um outro livro. Nesse livro, discute em detalhes a questão daqueles cristais inexial e biaxial. Também você vai encontrar, que eu não fiz aqui, foi meios não lineares. A gente discutiu a não linear, mas
Eu não cheguei a atacar nenhum problema ou relação de dispersão no meio não linear. Nesses meios você pode ter o análogo do Fourier split. Normalmente na matéria é conhecido como geração de harmônicos. E plasma. E plasma. Nesse livro, você trabalha com cristal artificial. Para ver se você quer estudar um exemplo, por exemplo, cristal artificial, você tem duas referências, né? Cada um tem uma abordagem diferente para o problema. Também você encontra uma discussão diferente. Isso na presença de um campo magnético. Outra observação aqui. Eu acho que esse livro traz uma discussão mais aprofundada de funções de Green para a matéria. É algo mais técnico. Tem outro livro. Esse é um nível mais avançado, mas ele trabalha questões não tão simples que é o meios isolados. Aqui, relação lineares. Discute bem a diferença. E também tem a discussão da rotação de fora. Papas. Nesse livro discute bem como que fica ondas eletromagnéticas no plasma. Uma discussão não trivial aqui, interessante, é você analisar o efeito do Doppler em meios. Tem o efeito da sirene, da ambulância aproximando, esse é o mais rápido. Tem algo análogo no meio.
discussão que é interessante é você analisar como que modifica o índice de inflação e você pega um material e coloca ele no vento. Eles têm que fazer aquelas transformações de logs de campo elétrico como referencial ao movimento e analisar a modificação da inflação. Esse livro você está bem disposto. Ondas eletromagnéticas, polarização. Anotei também aqui. Está fora do escopo, mas eu tenho um tópico que também é eletromagnetismo de corpos em movimento. Eu não tenho. Me chama muita atenção aqui a discussão que ele faz de monopólio magnético, uma discussão bem completa. Embora não esteja fora do contexto que estou apresentando aqui de uma matéria, mas eu achei bem atenção, bem fora do tradicional discussão, falando de monopólio magnético. Claro que aqui ele faz a armadilha. Tem outros monopólios, tem outros monopólios. Para fazer uma discussão completa de todos esses efeitos, eu levaria quase o curso inteiro. Não dá para fazer. A ideia foi escolher exemplos bem simples e passar o mínimo possível, quer dizer, o máximo possível no tempo curtinho. Eu escolhi casos de anisotropia, mas não cheguei a trabalhar com linearidade. Tentei exemplificar o efeito Faraday, que é um material específico de transbordo topológico, mas vocês podem averiguar que tem muito mais coisa do que você. Pelo menos aí dá para tratar essas diferenças.
você tem um nível mais avançado também. Mas eu gostei muito de um dos capítulos dele, que é, discute bastante detalhes a classificação de materiais. Né, que eu fiz uma aula. Dentro dos livros me baseei nisso. Classificação de meios. E em outra parte, ele discute bem a questão, a parte matemática mesmo, tensorial. Você pode dar relações e propriedades gerais de tensores na matéria. Tem uma série de efeitos que você, matematicamente é possível. Por exemplo, se você deforma o material, uma deformação mecânica, assim, isso pode gerar um campo magnético. Se mexer no material, se deformou mecanicamente. Então, isso mostra que existem relações matemáticas, relações de Onsager, em que se um processo ocorre em uma direção inversa, tem que ocorrer também. Ele mostra essas relações tensoriais. Ou, por exemplo, você pega aqueles tensores que eu defini, que relacionam B com M. Você pode ter uma relação tensorial, se o material for mais complexo. E você analisando as componentes real e complexa, você pode definir quais são contribuições dispersivas ou não. Então, ele trabalha bem essa discussão. É o próprio objetivismo. Não cheguei a aprofundar, mas é o meu interesse de você olhar a dispersão em meios. Aqui trabalha bem formalmente a discussão de meios dispersivos e dissipativos. Que é uma discussão que eu não cheguei a fazer. Na verdade, eu estou entendendo. Tem um outro livro que eu citei na aula passada. E nessa referência discute em bastante detalhes efeitos. Se falta efeitos, esse livro trazem bastante detalhes. Bom, daí qual que é uma outra discussão que a gente deu nos 6 ou 7? Mas qual que é a ideia? Esses são livros de eletromagnetismo e você tem alguns são especialmente dedicados a efeitos na matéria e outros são cursos de eletromagnetismo.
título clássico, em algum capítulo o cara traz alguma discussão dessas que eu coloquei. Até aí é fácil encontrar, porque você vai achando que tudo isso você vê direto para o magnetismo e olhando, fazendo o que ele discute. Só que quando a gente quer discutir também coisas na matéria, efeitos na matéria, uma parte das discussões também não estão em livros de ótica. Então, daí a coisa fica meio dispersa. Eu também fiz um levantamento de algumas referências de ótica que estudam em detalhes eletromagnetismo sem meios materiais. Claro que não é uma varredura completa, mas é o lugar. Nesse livro, eu anotei um livro bem didático, um livro simples. Você vai discutir ondas eletromagnéticas em meios. Tem discussão disso. E também descreve esses efeitos que você tem anteriormente. Está bem nesse livro a discussão da não linearidade. Era uma das discussões que eu gostaria de ter feito no discurso, mas não consegui realmente preparar esse material. Que é você discutir esses efeitos na matéria para metamateriais. Está feito nesse livro. O livro até mais interessante. Seria esses efeitos óticos. O que acontece com o índice de refração negativo, por exemplo? E vocês, quando começa a aparecer componentes imaginários do tensor, eu discuto um pouco isso. 2010. O objetivo é complementar a discussão que eu fiz de polarização. Nesse livro, o avançado da Field Guide. Isso aqui faz discussões avançadas de polarização, também efeitos eletromagnéticos. Mas o que eu passei no começo da aula é suficiente. Você discute polarização linear, polar é o arroz com feijão.
muito bem efeitos não lineares. Geração de harmônicos. Um análogo do efeito fotoestúdio, só que na matéria. De maneira grosseira, falando assim. Também seria núcleos, que discute bem de elétricos não lineares. Uma coisa que me chamou a atenção também, você começar a ver efeitos de soluções de campo não trivial. E ele discute, por exemplo, soluções distópicas na matéria. No caso, de fibras também, fibras óticas. Discussão da universidade. Esse livro se discute bem o efeito Faro, inclusive a parte histórica dele é muito boa. E outros efeitos magnéticos. Algo não trivial também, já pensado. E se eu começo, por exemplo, a botar um meio material e acelerar ele, como que fica essas propriedades? Efeitos em diferenciais acelerados.
próprio nome do título do livro já diz. Discutir ondas em metamateriais. Outro livro que eu mais para anotar, assim, acho que é esse. Eu acho que esse livro tem uma boa introdução e ele faz meio que uma revisão histórica, né? Como foi sendo construídos os metamateriais, qual que é a interpretação, o estado da arte na cidade. Faz tudo um levantamento. Mais ou menos era isso que eu gostaria de passar. Acho que tem muitas referências, assim, não é uma tarefa muito fácil organizar essas coisas, mas quem quiser avançar em uma direção tem pelo menos mais de 10 referências aí para estudar. Agradecer a plateia, ao nosso cameraman Chapa, né? E agora é com o Elaiano. Valeu, Léo.